Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a Igreja no Cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Mas eu queria contar um testemunho também que fora essa terça-feira agora na outra, a gente estava reunido lá no Home. E a gente comentou, né? Cara, a gente quer começar... A gente conversou, assim, sobre testemunhos, sobre Boa Nova e tudo mais. E a gente estava conversando, assim, como... Não que seja ruim, né? Mas como a Boa Nova acaba ficando uma coisa meio pra mim. É meu carro, e é a minha faculdade, é o meu dinheiro. E é eu... E tá tudo bem. Tipo, Deus quer te abençoar, tá tudo certo. Mas é muito interessante como... A gente repetiu lá e a gente falou como a gente queria ver... esse momento de boas novas sendo pessoas que nasceram de novo. Como a gente queria ver esse momento de boas novas, pessoas passando por tribulações e declarando, não, eu tô firme na tribulação. Cara, aí a gente basicamente viu um milagre aqui, porque isso é extraordinário. Quem tava no Home lá, terça, fora essa terça agora, na outra, sabe do que eu tô falando. Eu vim hoje contar um pouquinho, na verdade, para quem não me conhece, não sabe muito bem de onde eu vim, como que eu vim parar na Igreja no Cinema, quem que eu sou, o que que eu estou fazendo da vida. Eu ia falar outra coisa, mas eu vou falar isso aqui agora. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Estevão, não me chamo Estevão, me chamo Gabriel Estevão. Geralmente a galera fala, ué, por que tem Gabriel? Então, aqui meu nome é Gabriel, não é Estevão. Mas eu cresci basicamente no banco da igreja, assim. Eu lembro até hoje daqueles bancos de madeira, aquela igrejinha cheirando cera vermelha, sabe aquela cera vermelha? Que você ficava de joelho no chão e ficava a marca assim no joelho. Lembro da minha mãe com a saia toda suja de cera. Lembro da gente indo à tarde na igreja, eu com meu irmão, e ele me arrastando, porque eu era pequenininho, então ele me colocava num pano, daí para passar a cera na igreja, ele ficava arrastando eu assim na igreja, para passar, porque você tinha que passar a cera, dela era toda gosmenta, tipo uma tinta, né? Daí você tinha que ficar esfregando para ela ficar lisa e ficar bonita. Eu lembro que aquela igreja, inclusive agora eu passo ali na frente dela, no Novo Mundo, próximo ao bairro Uberlândia, para quem conhece. E é um ferro velho agora, aquela igreja. Mas foi um lugar que eu vi milagres, eu vi gente sendo curada de câncer, vi coisas extraordinárias, gente andando, sei lá, de ponta cabeça no chão, endemoniado, e aquilo ali me assustava muito, porque... Tipo assim, eu era criança, eu não podia dizer que era mentira, mas também era estranho, eu não queria dizer que era verdade. Então eu ia pra casa, ficava sonhando com aquilo ali, não queria apagar a luz. Tipo, era aquelas criança crente que eu ia tomar banho ia tomar água de noite na cozinha e apagava a luz e saía correndo para o diabo não me pegar, sabe? E cara, isso aí era a minha vida, assim, vivi o evangelho, quer dizer, vivi a religião a vida toda. E até que com 16 anos participei de coisa arada na igreja, já toquei violão, já cantei, acho que só pregar aqui não. Inclusive só estou fazendo isso aqui na Igreja no Cinema, eu me sinto muito privilegiado por isso. Mas para mim viver a igreja, experimentar aquilo ali era muito normal, a ponto de se tornar algo comum, a ponto de se tornar algo, é igual ir pro supermercado. Só que com 16 anos, meu pai era pastor da Quadrangular, no bairro Tatuquara. E eu sempre fui muito piedoso, sempre fui muito, assim, crente legal, sabe? Tipo, é legal, beleza, bom dia para as pessoas, e orava se precisava. Só que eu não conhecia Deus, não conhecia Jesus, não sabia quem era. Apesar de ter lido os evangelhos mais de 50 vezes, provavelmente, eu não tinha entendido aquilo ali. Mas aí com 16 anos eu conheço um cara muito estranho na rua que eu morava. Eu andava de skate, e aí esse cara, ele tinha uns dreads até o pé assim, todo rastafari, muito louco. E esse cara, ele tinha tipo assim, na época eu tinha 16, ele tinha uns 30 já assim. E ele se tornou meu melhor amigo. Só que eu não sabia que esse cara era crente.
Tipo assim, era um cara da hora que andava de skate, todo mundo gosta dele, inclusive descobri que ele era traficante na época, né? E ele se converteu e tal, mas fui descobrir depois, assim. E todo mundo falava, não, esse cara aí usa droga, maconheiro, que não sei o que lá. Até que um dia uma coisa me impactou, Cal, igual aquele dia te impactou lá, que você falou sobre a pureza, a inocência, sabe? Um dia eu cheguei na casa desse cara, a casa de madeira, assim, aquelas casas que é alta, que tem, sabe, que é de madeira, em cima daquelas colunas de cimento, assim. E eu cheguei na casa dele, bati palma, esse cara era solteiro, morava com a mãe. E aí bati palma lá e falei, ô, o Rodrigo tá aí? Inclusive queria muito encontrar ele, hoje em dia. Mas eu falei, cara, o Rodrigo tá aí? E a mãe dele falou, ó, ele não pode te atender que ele tá orando. Ali pegou assim, como tá orando? Tipo, orar é minha mãe, que ora 3 horas da manhã. E eu acordava de madrugada e eu ia tipo assim, a minha mãe. Só que ela tava lá na sala, entendeu? Com a TV ligada, com a musiquinha tocando. E ela orando, tipo, abençoa minha casa, abençoa minha família. Eu tive o privilégio de viver do lado de pais da fé. Isso é extraordinário, assim. Mas enfim, eu encontrei o Rodrigo lá e aí eu falei, eu quero falar com ele. Não, ele não pode, que ele tá orando. Então tá bom, vou ficar aqui. Peguei meu skate, sentei e fiquei esperando o Rodrigo. Daqui a pouco o Rodrigo aparece na janela. Ô, Rodrigo. Eu colho assim, ó, vermelho, assim, chorando, assim. E ali eu vi um cara que vivia o evangelho, assim. Encontrei um cara que era diferente de todos os crentes da igreja que eu tinha conhecido na vida, assim. Só que era um cara que tinha desfrutado, se batizado do evangelho num nível que eu nunca tinha visto aquilo ali. Eu nunca tinha visto um cara tratar bem o cobrador de ônibus. Eu nunca tinha visto na própria igreja os caras te dar, pô, como que você tá? Não, era paz do Senhor, vai pra dentro. Tipo, não tinha amor, não tinha graça, não tinha pureza. Era um monte de velho que tinha perdido a pureza de um evangelho que eles nem lembravam mais que eles tinham acessado. Era um monte de gente que estava reunido num lugar, todo mundo junto, que tinha esquecido que era, como Paulo vai falar em Gálatas, lembrem que vocês eram cegos, sendo guiados por o príncipe deste mundo, mas vocês, os olhos do entendimento foram iluminados. Eles se esqueceram disso. E aí era só a função, cara. Era só deixar a porta fechada. Era tipo, eu ali na igreja, e aí minha mãe me pegava assim, daí apertava no braço, daí já ia meio assim pro banheiro, já. Aí chegava no banheiro, aí não pode chorar. Daí entra pra igreja assim, ó, sem chorar. Aí sentava de novo e apanhava de novo, e não acabava. Era 1 hora de apanhar no culto, cara. Odiava ir pra igreja. Tinha isso também. Aí quando chorava bastante, colocava embaixo do banco pra dormir, assim. Eu lembro até hoje que um dos meus cadernos de desenho era a Bíblia da minha mãe. Quem não sabe, eu trabalho com design já há quase 14 anos. E eu gostava muito de desenhar. Hoje em dia eu não faço mais isso, mas inclusive a internet acabou, né, com o nosso dom aí. Mas os meus primeiros cadernos de desenho era sentar na cadeira, pegar a Bíblia da minha mãe. Eu lembro até hoje que tinha um aviãozinho, a Bíblia assim bem antiga. Aí eu abria, daí folha branca, daí pegava o papel e ficava desenhando. Aí ela batia na gente, aí era isso. Mas com 16 anos eu encontrei esse cara. E aí, o meu pai era pastor da igreja já há muitos anos, né? E aí eu sempre, para onde meu pai ia, meu irmão já era mais velho, né? A gente tem 5 anos de diferença, então ele já estava na vida dele, fazendo as coisas aradas dele. E eu acompanhando meu pai, então beleza. Aí fazia teatro, fazia louvor, aquela coisa arada. Até que eu conheci esse cara. E aí eu descobri que esse cara era do Bola de Neve. Esse cara era do Bola de Neve. Lá em, acho que 2012, 2011, por aí. E eu descobri que esse cara era do Bola de Neve. Só que pra mim, tanto faz. Não tinha essa... A minha inocência era pura ainda. Eu não ficava pensando, do Bola de Neve, então ele é tal coisa. Eu não pensava isso. Pra mim, o cara era crente porque eu tinha conhecido na rua ali. Ele não mudava nada se ele era do Bola de Neve, da Assembleia de Deus. Tipo, eu era um adolescente que queria Jesus.
E aí, esse cara, eu descobri que era do Bola de Neve, e eu fui pro Bola de Neve com ele algumas vezes, até que eu cheguei pro meu pai e falei, nossa, vou ter que falar pro meu pai que eu quero pro Bola de Neve. Só que eu tenho 16 anos. Só que na minha cabeça eu tinha começado a trabalhar com 12, então eu já sou responsável. E aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, olha, sabe o Rodrigo, né? Não, Rodrigão, tal, sei que lá. Então, Rodrigão, eu tô indo lá pro Bola de Neve lá. E aí meu pai me respondeu com a resposta mais pura, assim. E ele falou, que bom, meu filho, vai pro Bola de Neve, tá abençoado. 16 anos. Eu lembro que eu saía do hospital evangélico, onde eu trabalhava como menor aprendiz, e eu ia de skate lá pro Boqueirão. Eu e o Rodrigo. E a gente saía da igreja 00:30. E a gente saía da igreja, ia nos ônibus evangelizando a galera, e a gente via o evangelho acontecer. E a gente tinha uma célula chamada Célula Grafite, na Praça do Carmo. E a gente pregava pra galera, e a gente abençoava a galera, e fazia grafite na rua, e pintava com os pichador, e ia lá abençoar os caras. E a gente viveu esse evangelho, assim, de um jeito que eu não sei te explicar, mas eu só queria fazer alguma coisa para que aquilo que eu encontrei pudesse ir para fora. Enfim. Só que eu sempre me vi nesse lugar. O cara que vai ali, que vai aqui, que faz essas coisas pequenas e que não é tão importante, afinal de contas. Só que isso era o ego do meu coração. Por isso que hoje eu quero ler com você um texto que está lá em Lucas 5, versículo 1 ao 11. Pode abrir sua Bíblia, por favor. Lucas 5, do 1 ao 11. Hoje a gente vai falar sobre a história de um cara chamado Pedro. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforcemo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo: vou lançar as redes? Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. A primeira coisa aqui é que esse texto relata a história de um encontro. Vocês percebem? Né? Então, se eu fosse narrar aqui o encontro da Ana com o Felipe, um dia o Felipe estava vindo de tal lugar, não sei o que, encontrou a Ana. Só que quem que são essas pessoas que estão nesse encontro? A gente sabe porque a gente leu. Mas imagine que hoje fosse a primeira vez que vocês estão lendo esse texto. Pedro, Simão, um cara que pesca, e um tal pregador está vindo da areia com um monte de gente e entra no barco desse cara e fala assim: ó, vá para lá. Tipo assim, o cara, mas o barco é meu, né? E aí eles vão lá para lá, o cara ouve o pregador e joga a rede, e aí tem um milagre, todo mundo sabe desse milagre, mas o ponto não é o milagre. O ponto é quem são essas pessoas, e eu vou falar rapidinho quem são essas pessoas. A primeira pessoa que a gente tem aqui é Pedro. Quem era Pedro? Eu sei que você sabe que a relação que a gente conhece do Messias, ela era uma profecia para o povo judeu, né? Para o povo descendente de Abraão, para o povo da descendência de Judá.
judeu. E esse povo era o povo escolhido de Deus. E um dia Deus falou que da tua descendência virá um Salvador. E Deus vem falando isso 400 anos antes, 700 anos. Na verdade, Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. E lá em 53, no capítulo 53, Isaías diz: pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quem? Por quem? Que pisadura é essa? Por aquele cara que vai vir, o Messias. A palavra Messias é o escolhido de Deus, o enviado de Deus. Então, esse escolhido, enviado de Deus, era do povo judeu. E o Pedro, ele era judeu por nascimento, mas ele não era judeu por entendimento. Ele não foi criado religiosamente. Ele não aprendeu o que era a Torá, o que era os 5 primeiros livros, o que era a lei. Ele não sabia, ele sabia assim: tem aqui um cara que é Moisés, Abraão, blá blá blá, mas eu não sei muito bem o que isso significa. Mas André, que era o irmão de Pedro, ele conhecia essa lei. E ele começou a seguir um cara chamado João Batista, que é aquele que abre o caminho para Jesus. Então Pedro era um cara que lá em Atos, por exemplo, Gabriel, como você sabe isso? Primeiro, tem vários relatos disso na história da tradição judaica, mas também lá em Atos 4:13 diz assim, Pedro, imagina, Atos já é, Jesus foi embora, tudo certo, vai resolver o problema. Pedro agora com o Espírito Santo, Pentecostes, vai e prega nas cidades. Então ele chega na porta de um templo, tem um cara caído lá, ele ora por esse cara se levanta. As pessoas olham e falam: meu Deus, quem são esses caras? Chega um cara, se ajoelha na frente dele e diz: nossa, faça alguma coisa por mim. Pedro diz: não, se levante agora. Eu sou homem comum como você, cara. Não sou Deus, fique tranquilo. Atos 4:13 diz: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução nenhuma, de acordo com a lei, pelo menos a forma que eles falavam não parecia que eles eram fariseus ou pessoas importantes, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, só pelo jeito que eles falavam. Então que já é outra pregação, né? Já ia longe aqui, mas esquece isso aqui. Então ele não era um cara instruído, um cara que aparentemente parecia que, esse cara aí fala bem, esse cara é teólogo, esse cara aí é um fariseu. Não, cara. Não, ele na verdade nem parece ser instruído na mensagem. Mas pelo jeito que ele fala, ele estava com esse tal de Jesus. E do outro lado, o cara que entrou no barco era o Messias. Que na verdade, a gente pode citar quase 4.500 anos de expectativa. Por quê? Porque a promessa do descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente foi declarada lá em Gênesis. Lá em Gênesis, quando a mulher peca, o homem peca, Deus fala assim: não, beleza, você vai sofrer, tem aquela questão toda, mas do seu ventre nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Então já estava declarado. Só que eles estavam esperando esse cara, e esse cara aparece no barco desse outro cara que não sabia nem direito quem esse cara era. Então tipo assim, tô lá na minha casa, eu vou fazer uma analogia só para vocês entenderem, tá pessoal? O Cal não é o Messias, eu vou usar o Cal como exemplo. Mas eu tô lá em casa e aparece o Cal do nada, e eu nem conheço assim. Cara, tipo, tanto faz, entendeu? E é isso que acontece aqui. Pedro não conhecia direito quem era esse Cristo. Por isso que uma das declarações, uma das visões, por exemplo, teológicas, né? Eu falo teológico porque é o jeito que a gente chama assim, mas é o jeito que a gente entende que muitos desses milagres aconteceram exatamente porque esses caras nem conheciam Jesus. Então Jesus tinha que ir lá e fazer o peixe sair da água, entendeu? Porque daí os caras tinham que acreditar naquilo ali. Mas quem que é essa pessoa que entrou no barco? Lucas 4, 18 e 19 vai citar quem é essa pessoa. Jesus, logo que ele desce do deserto e vai ao templo, ele lê uma passagem de Isaías. E está declarado lá em Lucas, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, eu, Jesus, Messias, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Este era o homem que entrou no barco de um cara que nem sabia que ele era esse cara. Então a pessoa capaz de abrir o olho de toda a humanidade, a luz, como João vai dizer, que veio para aqueles que estavam em trevas.
entrou no barco de um cara que estava assim, o que está acontecendo, cara? Eu só queria pescar. E ele tem coragem de falar assim, não, cara, mas eu pesquei a noite inteira, você não está entendendo. Cara, tô te falando, vai lá, velho. Vocês entenderam como essa passagem ficou mais clara agora? Então, do nada, tem um cara tentando pescar e fazendo coisas ordinárias sem conhecimento nenhum de quem o cara que entrou no barco era. E o poder que aquela pessoa que entrou no barco teria para mudar não só aquela pesca, Eduardo, mas mudar a história, o destino daquele cara que estava ali. Para sempre. Para sempre. Dentre vários homens da Galileia naquele tempo, Gamaliel, o próprio Paulo já estava vivo. Vários homens, Jesus decide escolher esse tipo de gente que não sabia nada. Não sabia nada, não entendia, que cobrava imposto do próprio povo. Cara, onde você quer chegar, Gabriel? E aí vamos voltar para quando eu vim para a Inc, então. Passado muitos anos, eu saio do Bola de Neve, vivo tudo isso que eu vivi, volto para Quadrangular. E vou viver a minha vida, volto lá para a igreja do meu pai. E aí, eu descubro que tem uma igreja no cinema, lá em 2014. E aí eu vou lá no Ventura e chego lá e eu cheguei atrasado, não dava mais para entrar. 2 vezes eu fiz isso, lá em 2014. E eu nunca consegui ir na igreja do cinema. E aí, cara, a gente via pelo Instagram, Facebook na época, na verdade, aquela coisa toda. A gente sabia que tinha alguma coisa ali. E a gente falou, mano, vamos pegar essa igreja quadrangular que nós tá aqui, que só tem gente madura, e vamos arrebentar isso aqui de jovem, vamos fazer uma parada. E naquele ano Deus centralizou e conectou um monte de gente, muito legal, muito especial aquele momento. E a gente começou a fazer tudo que a Inc fazia. E eu nem tinha ido na Inc. E a gente começou a fazer culto de jovem, aquela coisa toda, e coisa arada. E se tornou uma coisa extraordinária, assim. Porque a gente é tanto jovem, que a pastora chegou um dia pra gente. Eu amo ela, tá? Eu amo ela. É só um fato. Ela chegou um dia pra gente e falou assim, ó, o que acontece? Vocês estão fazendo um negócio legal, mas é que o meu irmão, ele, desde aquela época ele tinha esse costume. Pagava, comprava luz, sabe essas coisas aí? Aí ele fez tudo isso aí. Aí o pastor falou, então, é que vocês estão gastando muita luz e os jovens não dão dízimo. E aí vocês vão ter que parar de fazer o culto de jovem. Mas e os jovens que estão nascendo de novo? Saiu da boca do tráfico aqui, do Itatiaia, e está vindo aqui no culto, não conta? Não conta. E aí, o meu pai também tinha uma célula de casais na época, na mesma igreja. E aí também, não, a tua célula está muito cheia, daí está combatendo com a igreja, que está muito... Os cultos estão mais vazios que a tua célula, daí não pode. Aí tem que dividir, daí não pode. Daí ali meu pai falou, não quero mais isso aqui. E aí meu pai saiu da igreja, ali o meu irmão saiu da igreja, e aí ali eu fiquei, cara, o que eu vou fazer então? Mas tinha uma coisa ali pra mim que a ofensa não entrava no meu coração, porque tinha um dia na minha vida que me lembrou o que valia a pena, assim, ó. Eu lembrei dos meus amigos que morreram pro tráfico lá na cidade industrial, e que eu ter conhecido o Rodrigo fez com que eu não entrasse para esse mundo, porque eu amei o evangelho. Eu comecei a lembrar de tudo que eu não tinha vivido, porque eu tinha encontrado Jesus, mas um Jesus que ainda estava lá longe, lá no Cadu, assim, mas estava lá, já era legal, assim, e não tinha como me ofender com aquilo. Então, não podia ficar ali na igreja, onde meus pais não estavam, deu aquela treta toda, eu fui lá para a aba. E aí eu estava lá na aba e eu fiquei 4 anos lá na aba. E foi muito especial todo esse processo que eu vivi lá. Mas quando eu casei com a Mi, em 2021, eu decidi que a gente precisava para ir a alguma igreja. Então ela era daqui, eu era de lá. Daí, puxei agora. E aí, ali eu voltando de lua de mel,
eu acho que isso aqui é um conselho para algum de vocês, assim. Porque, voltando de lua de mel, eu estava num momento decisivo da minha vida. Porque ou eu levo minha esposa para onde eu tô, ou eu vou para a igreja da minha esposa. Não é tão simples. Porque no legalismo seria fácil. Não, vai para a igreja do marido, né? Não, mas não é assim. É Cristo, né? É o centro. E aí ali eu entendi, tá, Deus, então o que você quer de mim? Daí a gente voltando de lua de mel, dirigindo na estrada. E aí eu falei, tá, Deus, para onde é para ir? E aí no meu coração veio um ímpeto de falar com o Renan, que na época era o líder da Mi, de Rome, o pastor de Rome da Mi. E aí assim do nada me deu o desejo de falar com esse cara. Não, vou conversar com ele. Tipo assim, ele vai me dar uma direção. E aí Deus falou para mim, mas você já não escolheu? Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se você quer falar com esse cara, você já entendeu para onde é para você ir. Só que não foi o suficiente. Eu falei, não, então tá bom, calma. E aí um dia Deus me arrebatou assim e falou para mim assim: o que eu quero fazer com o teu ministério, com a tua vida, com a tua família, com aquilo que eu tenho para você, aonde você está vai demorar muito tempo. Então eu preciso que você vá para um lugar onde as pessoas confiam em mim, a ponto de confiar uma missão a alguém que não tem entendimento nenhum, como eu fiz com Pedro. E foi muito especial quando eu vim para cá, porque eu lembro lá na garagem, os primeiros dias o Carl nem me conhecia, acho que tinha me visto uma vez, tava de cabelo raspado, meio amarelado assim, todo estranho. E aí o Carl me viu lá de trás e falou: ô Gabriel, vem aqui orar para nós. E eu subi no palco, e aí eu comecei a orar. E passado algum tempo, o Carl senta com a gente na mesa e diz assim: olha, eu não ia chamar vocês, mas o Espírito Santo me deu o teu nome e o teu nome. E a gente vai abrir uma igreja, o Bruno está abrindo uma igreja no shopping Curitiba, e eu preciso que vocês vão com ele para lá. Eu confio em vocês. E aquilo ali, eu lembro que a gente estava com a viagem para a África do Sul marcada. A gente ia lá viver uma missão lá específica. E aí ali eu olhei para o Carl e disse: cara, Deus não falou que sim, mas Ele também não falou que não. Então eu não vou ficar parado. Vamos lá. E eu só quero dizer que isso foi de novo Deus me trazendo essa história de Pedro, me dizendo assim: você entende, cara, que não é sobre o quanto você se acha capaz, mas o quanto eu confio em você. E aí tem uma frase que eu estava ouvindo do Leonardo Gonçalves agora há pouco no carro, e ele diz assim: fé é mais sobre você acreditar que Deus confia em você do que você confiar em Deus. Porque até crer que Deus existe, até os demônios creem. Mas será que você crê que Deus confia em você? E não é confiar como se Deus mudasse a ordem da lógica e falasse: não, agora você é Deus, deixa eu te adorar. Não, mas no sentido de, cara, eu decidi precisar de você nisso aqui. Eu decidi pela minha onipotência, onipresença, o meu poder máximo, que eu poderia fazer isso aqui, vocês desistirem e acabarem agora. Mas eu decidi dar esse poder para vocês fazerem o trabalho. Isso é extraordinário, porque é isso que acontece com Pedro. Eu já vou lá para frente. Só que quando Jesus chama a gente, Renan, o que acontece? A gente faz igual Pedro. Por quê? Porque a nossa expectativa, e talvez essa é a pergunta de vocês, talvez é a pergunta de alguns aqui: Deus, você me chamou, aí eu, ok, estou me entendendo aqui, mas o que é para eu fazer? A pergunta é: o Salvador da humanidade me chamou, aquele que dá vista aos cegos, aquele que ressuscita mortos, me convidou para entrar no barco dele e me guiar até uma jornada de ressurreição e vida. E a pergunta é: Deus, o que eu posso fazer para você? Porque no fim das contas, o que eu tenho na mão, velho? Quem sou eu na fila do pão? Quem? Eu não sou o Cal, eu não tive essa revelação lá em 2014 sobre a graça, eu só sou um cara aleatório, que não importa no fim, se eu tô aqui, eu tô ali, será? E aí Deus vai mostrando: não, importa sim, cara. Importa, Rodrigo. Importa, Renan. Tipo, importa que você está aqui. Importa, Bruno. Porque Deus me escolheu.
Deus nos escolheu. E essa é a pergunta que a gente faz: Deus, então o que eu tenho que fazer? Deus, para onde eu preciso ir? E aí Pedro faz isso. Aí tem vários textos, a gente não vai ler eles. Na verdade são 2, 4, 6 textos bíblicos que vão contar as histórias de como que Pedro, diante desse chamado, tenta falar assim: não, então beleza, Deus me chamou, então deixa eu agradar Ele, né, Lore? Deixa eu agradar a Deus, Deus me chamou, agora eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele vai lá e vê um fantasma. Todo mundo vê um fantasma andando sobre a tempestade. E aí Pedro: não, eu tenho que ser corajoso, porque se for um fantasma, beleza, mas se for Jesus, eu não vou errar. Então, se for Jesus, me chama para andar com você. Aí vai. Aí o que Pedro faz? Cai. E aí Jesus estende a mão: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aí Pedro: poxa, errei, velho. Sabe quando você é filho, você está tentando agradar o pai, aí você, puxa, não deu boa. Faz aquele bolo que gruda tudo, aí não fica legal. De novo, Pedro está nessa jornada. Não, então vou agradar a Deus. 3 anos tentando agradar a Deus. O Espírito revela para Pedro. Por exemplo, Jesus chega para os discípulos e diz: quem dizem que eu sou? Aí um vai dizer João Batista, outro vai dizer Elias, outro vai dizer blá blá blá. Aí Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí ele: nossa, acertei. Agora, certeiro. Aí Jesus ainda quebra o cara e fala assim: eis que não foi a tua carne que disse isso, foi o Espírito. Aí o cara: pô, mas daí nem nisso eu acerto, pô. Aí de novo, Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir uma montanha, lá o Pico Paraná. Daí vai sobe lá o Pico Paraná. Aí de madrugada Jesus fica transfigurado, aí aparece Elias e Moisés. Aí Pedro: é nós, né? Agora eu vou acertar, né? Imagina tirando as coisinhas da mala. Jesus, deixa eu fazer uma cabana para você, para Elias e para Moisés. Aí uma voz do céu fala: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Esquece o Moisés, esquece o Elias. E aí Pedro: pô, cara, mas aí não, né? Tô aqui na igreja tentando fazer tudo, tô aqui tentando agradar todo mundo. O Deus que me chamou, eu só tô tentando agradar Ele, velho. É só isso. Eu só quero fazer alguma coisa útil para o Deus que me convidou para uma obra extraordinária. Eu só quero fazer alguma coisa legal, mas eu não acerto em nada, velho. Faço um teatro, não dá. Faço um negócio, não dá. Sentado na mesa com os discípulos, Jesus lava os pés deles. E aí Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem se entregue. Aí Pedro: agora eu vou acertar. Aí tem uma pegadinha, né? O cara vai morrer. Tu não vai morrer, eu não vou deixar. Arrede de mim, Satanás. Aí o cara: aí não, Jesus, pô, sacanagem. Porra, tentei de tudo, o cara ainda me fala que eu sou diabo ainda, cara. Tá tirando esse cara. Para terminar aqui essa frase, Jesus está sendo pego no Getsemane. E aí aparecem os soldados romanos. Então imagina, eu sempre faço essa analogia. Imagina a Rony vindo pegar Jesus. Tipo, cara, a Rony você não olha nem no olho dos caras, entendeu? Só que Pedro é muito louco, ele tira a arma e atira no policial, velho, para defender Jesus, mano. Porque ele queria provar que aquilo que ele falou lá era verdade. Aí de novo Jesus fala assim: não, cara, quem vive pela espada morre pela espada. E aí ali ele se assusta e as ovelhas se dispersam do pastor. E ele nega Jesus 3 vezes. E sabe o que Pedro faz? Eu tentei de tudo, e quer saber? Não dá nada, mano. Não vale nada tentar fazer alguma coisa para Deus. Não vale nada tentar fazer nada para nada, porque no fim eu erro. Então quer saber? Deixa eu voltar a fazer uma coisa que eu sei fazer. E olhe lá, mais ou menos ainda. E ele volta a pescar. E aí se hoje, se você desistiu de ir para o cinema lá servir com nós, primeiro eu quero te pedir perdão se eu fiz alguma coisa que te fez desistir. Mas eu quero te dizer que ainda no barco, fazendo o que você gosta de fazer, ofendido, Jesus volta. Jesus volta, meu amigo. E Jesus nunca volta para te chamar para trabalhar.
ele volta para alinhar isso aqui, ó. Ele volta para alinhar isso aqui, ó. Ele volta para alinhar onde está o teu coração. Porque é isso que importa. Deus não está nem aí. Deus não pergunta: Pedro, por que você me negou 3 vezes? Pedro, por que você é um demônio? Não. Quando a gente não entende o significado do chamado, somos tentados a fixar os nossos olhos naquilo que precisamos fazer, mas sempre descobrimos que não é o suficiente e acabamos desistindo no meio do caminho. E as nossas próprias tentativas nos frustram de continuar seguindo Jesus. Porque eu já errei tantas vezes. A marca da minha vida nesse processo todo é que Jesus confia em mim. Se eu pudesse dizer, Lourenço, se você perguntasse qual que é a marca da tua vida, Gabi, eu diria: Deus confia em mim, mano. Deus confia em mim. Quando eu acho que eu não sou capaz, por N fatores, pelo ato de competição que a gente tem o tempo inteiro. Porque o Felipe é pior, melhor, e a gente fica o tempo inteiro se comparando e a gente se sente pior. Mas um fato é que Ele confia em mim. Eu não estou aqui em cima porque o Cal confia em mim. Eu não estou aqui em cima porque vocês confiam em mim. Eu estou aqui porque Ele confia em mim. E se Ele confia em mim, eu preciso confiar que eu tenho o que eu preciso ter. E eu preciso fazer o que eu preciso fazer. João 21, 15 e 17. Talvez essa mensagem seja muito simples, mas eu só vim te lembrar que Deus confia em você, cara. Ele confia em você tanto quanto Ele confiou num pescador que não tinha nada a oferecer e que passou 3 anos batendo na cabeça para entender uma coisa simples que a gente lê e a gente entende. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse: sim, tu sabes que eu te amo. E você sabe que a palavra original aqui é: eu gosto de você, né? Um amor meio... Jesus é um amor de entrega sacrificial, e ele tá tipo... É tipo aquela menina que fala assim: eu amo você. E o cara fala: eu gosto de você. Tipo, você é legal, você é querida. É tipo isso, porque ele não queria dizer na frente do cara que ele tinha negado que ele amava, porque era mentira. Mentira. Por isso que ele pergunta 3 vezes. Aí ele pergunta: Pedro, você me ama? Sim, eu o amo. Pedro, você me ama? Sim, Deus, eu amo. Então tá. Então agora que eu alinhei a tua expectativa, o teu coração, vai e apacenta as minhas ovelhas. O alinhamento do teu coração é mais importante que as obras das suas mãos. Salmos diz que Deus não quer sacrifícios feitos por mãos de homens, nem templos construídos pelo seu próprio entendimento, mas Ele deseja um coração quebrantado e disponível. É isso que faz o que a gente está fazendo. É o que faz a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. É por isso que a gente chega numa reunião de pastores na segunda-feira e eu me sinto constrangido em declarar uma só palavra, quando eu estou vendo na minha frente caras gigantes, o Rodrigo ali, o Cal falando, a Isa, os pastores absurdos falando na minha frente, e eu tipo: cara, quem que sou eu na fila do pão? Eu sou um Pedro aqui, velho. Eu sou tão cabeça dura que eu não estou entendendo nada que esses caras estão falando, mas eu sei que é alguma coisa grande. E é por isso que que Pedro lá na frente vai dizer, João 6, 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura esta palavra, quem consegue ouvi-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Se ofenderam. Não, cara, esse cara aí, o que ele está falando é muito pesado. E vão embora. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Se eles foram, vocês não querem ir também? A palavra não é dura, vocês querem ir embora?
Simão, Pedro respondeu, o mesmo Simão que negou Jesus, o mesmo Simão que passou 3 anos tentando ajudar e resolver o problema. Fazer, Deus, eu quero fazer alguma coisa por você, a ponto de se ver no espelho e ver que não era capaz. Porque não era, Deus não queria o que ele podia dar, mas quem ele era. E ele termina dizendo assim: Senhor, para quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. É mais sobre a nossa confiança em quem você é do que enquanto a gente está entendendo o que você está falando. A gente acredita em você. Segunda-feira, sentado aqui, eu vi a minha vida passar. Eu vi o quanto o futuro reserva para nós, meus amigos. E eu só vi dizendo assim: Deus, para onde eu irei? Para onde eu irei? Quando Jesus chama os seus discípulos, talvez eles perguntam o que eles deveriam fazer. Talvez é a pergunta de cada um de vocês. Mas não é sobre o que nós devemos fazer, mas o que Cristo quer nos dar. Quando achamos que temos algo para dar para Jesus, a gente se sente limitado. Se você ainda acha que tem alguma coisa para dar para Deus, bem-vindo. Você vai chegar numa parede que é infinita. A possibilidade daquilo que você pode dar para Deus. É como dar presente para rico. Mano, vou dar o quê? Não faz sentido. Deus não quer nada do que você pode dar. Mas, como a gente falou para a Bia naquele dia no Team Night, Bia, mas é aí que nós recebemos um presente que é maior do que tudo. É no momento que a gente entende que a gente não pode oferecer nada a mais, que a gente entende que a gente só tem alguma coisa para receber, que é ser chamado por Ele. Não é à toa que a palavra traduzida em português é chamado, porque Ele decidiu, Mateus, te olhar lá em São Paulo e falar: esse cara que eu quero, vem. Essa guria aqui que eu quero, vem. Ele escolheu você, velho. Você tá aqui, mano. Toma, você tá aqui, velho. Você entendeu isso? Edu, você tá aqui, mano, de novo. Vocês estão aqui, Gabi, você tá aqui, mano. Não tem como voltar atrás, velho. Não importa o que teu sogro vai dizer. Você não precisa da aprovação dele. Você entende que é muito mais sobre o que a gente recebe do que o que a gente pode dar. E aí o que a gente dá só é resultado daquilo que a gente recebe. É um fruto eterno daquilo que a gente recebe. E é como subir aqui no palco e dizer assim: cara, o que eu vou dizer para essas pessoas que, sei lá, tem gente muito mais inteligente que eu aqui, talvez com mais testemunhos do que eu, mas é sobre entregar para vocês alguma coisa que veio para mim. Não é sobre eu dar, porque eu vou me sentir limitado se eu der. Nossa, mas aí tem que pregar de novo. Aí prega terça-feira na Roma, aí prega quarta aqui, aí sábado vai fazer casamento, aí domingo vai pregar no cinema. Puxa, mas não é sobre uma tarefa, não é uma atividade, é um fruto que parte de um lugar de recebimento primeiro. Sabe por que você se sente cansado e você quer ir embora? Tipo, mano, eu vou chutar o balde. Porque você não lembra que um dia você estava no barco e o Criador do mar, como diz o Max Lucado, o Criador do oceano, que fez as ondas, e a gota a gota que está ali, o peixe que Pedro ia comer, depois daquilo ali, Deus fez. E o mesmo Deus que fez aquele peixe entrou no barco dele e olhou para Pedro e disse assim: Lourenço, é você, mano, bora, eu te escolhi. É o Pokémon, escolhe você. Ele escolheu a gente, cara. Eu não sei se essa verdade entra dentro do teu coração assim, ó, mas isso aqui me constrange tanto. Alguns domingos atrás, estava no casamento, sábado, o casamento da Lu e do Gui. E aí a Duda e o Johannes chegaram pra mim: você tá meio estranho, cara. Não, estranho eu sou, mas eu tava muito longe. Eu tava tipo assim: cara, olha essa galera, não conheço ninguém. A Lu me escolheu
para vir aqui e falar com a avó dela, velho. Declarar o evangelho num casamento para pessoas que eu nunca vi na minha vida. Que privilégio é esse que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, como diz Davi, e me predestinou para ser santo e viver esse evangelho, como Pedro vai dizer que é um privilégio vivermos. Cara, você está entendendo que isso aqui não é um culto que a gente se reúne porque é legal, porque eu tenho que ir bater o cartão? Não, cara, é um privilégio isso aqui. Eu sei que às vezes é chato suportar e amar o outro, eu sei de verdade. Mas se há uma coisa que Paulo diz para a gente conservar, é a unidade que há entre nós, porque ele é o vínculo da paz. O poder de um avivamento está enquanto a gente se reúne, enquanto a gente é um. A oração de João 17 é esta: que vocês sejam um comigo como eu sou com um Deus. Se vocês não alcançaram o básico, então, cara, um dia sentado na mesa com a galera, eu disse assim, falei, cara, a gente não entende o que isso aqui significa. A gente é amigo, a gente se ama, a gente se perdoa, mas o que de fato ser um, a gente não sabe o que é. Porque esse é o maior segredo, cara, que é a base. Pedro não estava só sendo chamado para uma missão, porque depois que ele entendeu que ele amava Jesus e que Jesus amava ele, cara, você entende? Deus te encontrou quando você estava negando ele. Você estava negando ele. Aí ele falou assim: qual que é a resposta para um cara que me nega, que me trai? Eu vou amar ele. Ele amou. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Essa é a máxima. Esse é o fato. Por isso que o sentido da vida com Cristo não é sobre o que podemos entregar para Ele de novo, mas sobre quanto recebemos do que Ele nos deu. Pedro só viveu a plenitude de uma vida de reino, de serviço, de amor, quando ele parou de tentar entregar alguma coisa para Jesus e disse: quer saber, cara, eu não sei mais o que fazer, então faz o que você quiser fazer aí. E recebeu o que Deus tinha para ele. Então para de correr atrás do rabo, velho. Porque Deus não está tão preocupado com aquilo que você pode entregar antes de estar preocupado com aquilo que você entregou, para aquilo que você recebeu dele. E eu não estou falando para você parar de servir, na verdade é o contrário. Só que se você precisar voltar 10 casas, volta 10 casas e primeiro recebe. Porque eu vejo gente, cara, que vai num teatro daquele, e aí a mensagem do evangelho que a gente estava pregando naquele dia, se esgoelando para explicar, é tão inútil assim pro cara às vezes, tipo, já ouvi isso aí, já. Recebe, velho. O que a gente está fazendo domingo após domingo. Tinha muita coisa para dizer, como sempre, mas hoje eu quero, de verdade, quero constranger o teu coração. Porque um dia na minha vida eu vivi anos e anos na igreja, servindo a Deus, fazendo o que tinha que fazer, mas como eu disse no cinema, servindo um Deus que eu não conheço. Até um dia eu fazer exatamente essa oração: tá bom, Deus, faz o que você quiser fazer. E ali eu encontrei quem Jesus era. E ali eu desfrutei do amor dele por mim. Eu desfrutei de um fato que até hoje me marca e que não me deixa desistir. Que diante da ofensa, diante da mágoa, diante da injustiça, eu olho para aquilo ali e eu falo: cara, olha onde eu estava, olha onde ele me encontrou. Eu estava num barco, eu estava pescando, e mesmo pescando, fazendo a coisa que eu mais sei fazer, eu estava me decepcionando. Pedro, depois disso, depois do Pentecoste, depois de pregar 3.000 pessoas e elas serem salvas, ele continua estranho ainda, continua negando um pouco e fazendo acepção de pessoas, até que Deus manda uma visão de animais do céu, e Deus diz para ele não declarar impuro aquilo que Deus purificou. E aí tem uma treta com Paulo lá, que Paulo vai lá e dá nos dedos dele. Fala: não, cara, não é isso que você está entendendo. Mas não importa.
mais nada na vida do ministério e de tudo que Pedro passou a ponto dele ser crucificado por amor a Cristo, poderia ser capaz de tirar ele daquela rota, de tirar dele a convicção daquilo que ele recebeu e não daquilo que ele deu. Porque se você está aqui, ou que você está em qualquer igreja, e eu estou te falando que eu passei por muita igreja, se você está lá dando e falando, nossa, não me pagaram, nossa, eu dei um monte, se o teu foco é no que você está dando, cara, você já perdeu. A obra dos principais apóstolos, ela iniciou e se manteve em uma jornada onde eles tinham mais convicção daquilo que eles ganharam do que daquilo que eles deram. O que um homem que entregou a própria esposa, entregou os filhos para seguir a Cristo, nesse dia, Pedro deixa a família e tudo que ele tem. A Bíblia diz que ele lança as redes. O que vai te manter servindo e amando e fazendo essa mensagem ser compartilhada e chegar aos confins da terra é a tua convicção de que você não foi roubado. Mas a única coisa que vai te fazer permanecer nessa convicção de que você não foi roubado é a convicção do quanto você recebeu, que é muito maior do que qualquer coisa que você possa fazer. Porque o que você faz não é para pagar a Deus, e graças a Deus por esse evangelho, que a gente não precisa pagar a Deus, porque seria injusto. Mas a gente faz porque a gente já recebeu. E talvez seja clichê para você essa palavra, mas hoje eu quero declarar para o teu coração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E se você é essa pessoa que está aqui, que de alguma forma durante essa semana, durante esses meses, falou, eu estou cansado de fazer um monte de coisa para Deus, porque eu só falho, porque eu só erro nessas atividades, nesse trabalho. Se você tem olhado, se você é outra pessoa que só tem olhado para aquilo que você deu, para aquilo que você tem a oferecer, para aquilo que você está saindo do teu bolso, hoje eu quero orar e declarar sobre você um encontro tão verdadeiro e tão profundo com o Espírito Santo e com a obra da cruz, que você vai se encontrar num lugar tão grato, que você nunca mais vai fazer a conta do que você vai fazer e de quanto você tem que entregar. Porque ainda que a gente tenha que entregar o corpo para ser queimado, e as nossas famílias perseguidas, para que o evangelho chegue a pessoas que não ouviram, eu vou permanecer. Porque a fé, ela opera pelo amor. Eu declaro esse encontro, Pai, sobre cada coração, Pai, quebrantado aqui, encontrando a obra do Senhor, e eles percebendo que eles têm uma herança muito maior, que não pode ser perecível, corroída ou queimada com fogo. Mas que você, Enio, nunca vai ser em vão. Nunca vai ser em vão, filho. Nunca vai ser em vão, James. Porque aquilo que você recebeu é muito maior do que aquilo que você tem entregado na mesa. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente.